No estoicismo, existe uma técnica secreta para manter o controle total da mente, mesmo nos momentos de maior pressão. Neste vídeo, vou te mostrar como ser calmo e controlar sua mente em meio ao caos, transformando a pressão em sua maior vantagem. E não, isso não é um superpoder. É uma habilidade real que você pode aprender e dominar. Eu sei o que você está pensando. Já ouvi muitos conselhos vazios, promessas de mudanças que desaparecem tão rápido quanto surgem. Mas hoje é diferente. Hoje você vai aprender a dominar sua mente de forma total. As lições que você vai aprender nos próximos minutos podem ser a chave para liberar um potencial que você nem sabia que tinha. Está pronto para tomar as rédeas? Então vamos começar. Primeira lição: domine seu corpo e sua mente. A postura reflete o estado mental. Você já reparou que, muitas vezes, o corpo é o primeiro a falar, antes mesmo dos seus pensamentos? A maneira como você se coloca na vida, a postura que assume, o jeito como anda, respira e até como se apresenta ao mundo, diz mais sobre você do que qualquer palavra. Quando estamos cansados, estressados e sobrecarregados, é comum o corpo reagir com postura caída, ombros curvados e olhar baixo. Tudo isso é reflexo do que estamos sentindo por dentro. Mas o mais poderoso é que, se aprendemos a controlar o corpo, podemos mudar nossa mente. Imagine o poder de, mesmo nos momentos de dúvida ou ansiedade, escolher se levantar, escolher se erguer, olhar para cima e manter a cabeça firme. Quando você faz isso, não está apenas mudando sua aparência, você está dizendo para si mesmo: eu sou mais forte do que isso. Eu sou capaz de passar por qualquer dificuldade que aparecer. A postura não é só sobre como os outros te veem, é sobre como você se vê. O corpo é como um reflexo da alma. Quando você se coloca com confiança, mesmo que seja um pequeno esforço, algo começa a mudar lá dentro. Você começa a perceber que pode enfrentar a vida de uma maneira mais tranquila. E essa mudança, meu amigo, não é superficial. Ela toca a alma. Quando você respira fundo, mantém os ombros abertos e o peito erguido, seu cérebro recebe esses sinais e começa a ajustar tudo ao seu redor. Em vez de ser consumido pela ansiedade, você começa a agir com mais clareza, mais calma. Você percebe que, embora o mundo seja caótico, você pode escolher como reagir a ele. Por isso, lembre-se, controlar o corpo é muitas vezes a chave para controlar a mente. A cada passo que você dá com postura firme, você está se aproximando da paz interior. Não importa o que aconteça por dentro, se você conseguir se manter em pé, com a cabeça erguida e a respiração tranquila, estará se dizendo: eu sou capaz. Eu sou mais forte do que qualquer desafio que a vida me trouxer. O que você está realmente mostrando com a sua postura? Já pensou que, ao se levantar todos os dias, você está dizendo ao mundo e a si mesmo quem você realmente é? E se, em vez de ser arrastado pela pressão, você decidisse ser calmo e racional? O que aconteceria se, a cada novo amanhecer, você se levantasse com firmeza e clareza de propósito, como alguém que, no meio do caos, mantém a mente serena e a alma inabalável? Cada vez que você se levanta, não está só conquistando o mundo ao seu redor, você está conquistando a sua própria alma, porque a verdadeira força não vem de gritar, mas de permanecer calmo, enquanto todos ao seu redor se perdem. Quem você será hoje? A escolha é sua. Segunda lição: ação decidida, não reatividade. O poder de agir com clareza. Quantas vezes, no calor de uma emoção forte, você agiu de forma impulsiva, só para se arrepender depois, como um reflexo automático, reativo, como se sua mente fosse tomada por uma onda de sentimentos que embaralham o seu julgamento? Mas e se eu te dissesse que existe um poder enorme em ser calmo, em não se deixar levar pela corrente do momento? Ser calmo não é ser passivo, é saber que a verdadeira força não está na reatividade, mas na ação firme. Quando você reage, é como se perdesse o controle, como se fosse levado por algo fora de você, algo que não é seu, mas que te domina. Mas quando você age, você retoma sua essência, sua autoridade sobre o que está acontecendo ao seu redor. Quando estamos em um estado de reatividade, nossos impulsos nos comandam. A raiva nos faz agir sem pensar.
A tristeza nos faz fechar os olhos para a realidade. O medo nos paralisa. Mas em cada uma dessas reações, há uma chance perdida de agir com clareza, de pegar a situação nas mãos e caminhar com a mente tranquila, mas focada. Agir não com o coração descontrolado, mas com a mente calma, com a certeza de que, mesmo no caos, você tem o poder de escolher como vai reagir. E essa decisão vem de um lugar profundo de serenidade, porque quando sua mente está em paz, você vê o mundo de outra forma. Você entende que as emoções são passageiras, que a raiva não vai durar para sempre, que o medo pode ser enfrentado. E é aí que você encontra a verdadeira força, não em reagir, mas em escolher, em agir de forma intencional, com foco no que realmente importa, não nas distrações do momento. Um desafio, um momento em que tudo ao seu redor exige uma resposta rápida, o impulso é forte, o desejo de dar a resposta certa ou de se defender é imediato. Mas e se, ao invés de ceder a isso, você fizesse uma pausa? E se você respirasse fundo e tirasse um momento para observar, para refletir? A clareza surge nesse instante de silêncio. A ação não é mais uma explosão, mas uma decisão cuidadosa, uma escolha consciente de como você vai reagir, para que o que está em seu coração realmente se manifeste. Quando você age com clareza, você não apenas reage ao que a vida coloca à sua frente, você responde com sabedoria. Você cria sua realidade em vez de ser refém dela. Você assume o controle, sem deixar que o medo ou as frustrações do momento nublarem sua visão. A verdadeira força não é de quem reage aos ventos da vida, mas de quem permanece firme, com um coração decidido, sabendo exatamente o que fazer. E se, ao invés de se deixar levar pelas emoções, você se permitisse por um momento parar e respirar antes de tomar qualquer atitude? O que mudaria na sua vida se você agisse com clareza, com a certeza de que a verdadeira força está em escolher como responder? A ação decidida não é sobre ter respostas rápidas, mas sobre ter coragem de dar a resposta certa no momento certo, com a tranquilidade de quem sabe o que realmente importa. Como seria sua vida se você agisse com essa clareza, transformando cada momento em uma chance de crescer e se tornar ainda mais forte? Comece a agir com clareza. Mantenha a calma, seja firme e não deixe sua marca aí embaixo, escrevendo: serei calmo e racional. E se você vê valor nestes vídeos, não deixe de se inscrever e clicar no sino para ficar por dentro. As próximas lições, meus amigos, são onde a técnica secreta será revelada. Vamos em frente. Terceira lição: transforme a dificuldade em motivação. A vida tem uma forma peculiar de nos pressionar. Ela nos coloca em situações que parecem impossíveis de suportar, aquelas em que tudo parece desabar ao nosso redor. O peso do mundo se abate sobre nossos ombros, e a sensação de que estamos sendo esmagados por ele é quase insuportável. Mas e se, ao invés de vermos esses momentos como o fim, pudéssemos vê-los como um começo? E se, nesses momentos de dor e incerteza, estivermos prestes a dar início a uma jornada para nos tornarmos versões mais fortes, mais sábias e mais preparadas de nós mesmos? A vida, ao nos desafiar, nos dá a chance de algo maior. Parece difícil de acreditar, não é? Como podemos olhar para a pressão, a dor e o medo e, ao invés de nos entregarmos a eles, ver uma oportunidade de crescimento? A chave está na maneira como escolhemos ver a dificuldade. O que se esconde por trás de um desafio não é só o sofrimento, mas a semente do potencial para a mudança. Quando o peso parece insuportável, é hora de refletir. O que posso aprender com isso? Como isso pode me fortalecer? Essas perguntas simples, mas poderosas, têm o poder de mudar tudo. O segredo está na forma como reagimos. Não somos definidos pelos obstáculos que enfrentamos, mas pela maneira como escolhemos reagir a eles. A dificuldade não precisa ser nossa inimiga. Pelo contrário, ela pode ser a chave para nos moldar e nos levar a lugares mais altos de sabedoria e força. Já pensou que os momentos de maior crescimento acontecem justamente quando estamos sendo desafiados além dos nossos limites? Quando estamos no fundo do poço, sem saber para onde ir, e a única coisa que nos resta é tentar nos levantar. Nesse exato momento de fragilidade, surge a maior força, pois é nesse espaço de vulnerabilidade que a verdadeira mudança acontece.
A pressão não vem para nos destruir, ela vem para nos fazer renascer. Ela nos desafia a ser melhores do que éramos ontem. Você pode estar se sentindo como se estivesse caindo, mas saiba que, na verdade, você está se reerguendo. Cada desafio, por mais doloroso que seja, traz consigo uma oportunidade disfarçada. Olhe para as pessoas que você admira, aquelas que se destacam como líderes, aquelas que enfrentaram grandes desafios. O que elas têm em comum? Elas não fugiram. Elas usaram a pressão como combustível, transformando a dor e a luta em trampolins para alcançar algo ainda maior. Agora pense por um momento. O que você vai fazer quando a vida colocar mais um obstáculo no seu caminho? Vai ceder ao medo e à frustração? Ou verá nesse momento uma oportunidade de se levantar, mais forte, mais sábio, mais capaz do que nunca? A dificuldade não precisa ser temida. Ela deve ser abraçada, porque quando você aprende a usá-la como combustível, você não só supera os desafios, você os transforma na sua maior força. E ao final, quando olhar para trás, perceberá que foi exatamente a pressão que, no fim das contas, moldou você na melhor versão de si mesmo. Quarta lição: a tranquilidade de Marco Aurélio. Quando pensamos em Marco Aurélio, é difícil não imaginar a imagem de um imperador romano cercado por enormes responsabilidades, com o peso do império sobre seus ombros, liderando em tempos de guerra, intrigas e desafios que pareciam insuportáveis. Mas por trás desse título majestoso, havia um homem comum, com suas dores, dúvidas e ansiedades. Ele não estava imune ao sofrimento, ao medo ou à incerteza. Contudo, o que tornava Marco Aurélio diferente não era a falta de dificuldades, mas a forma como ele escolhia enfrentá-las. E essa escolha, essa decisão de manter a calma em meio ao caos, é o legado mais poderoso que ele deixou para nós. Imagine-se por um momento no lugar de Marco Aurélio. Você está à frente de um exército em guerra. A tensão no ar é clara. Homens ao seu redor olham para você, esperando por decisões que podem significar a vida ou a morte. O império inteiro depende do rumo que você decidir tomar. A cada batalha, a cada vitória ou derrota, a pressão aumenta, a dor da perda, a frustração dos erros cometidos, a angústia de liderar um povo em tempos tão turbulentos. Como seria suportar tudo isso? Como manter a calma quando o mundo ao seu redor parece estar desmoronando? Marco Aurélio fez isso. Ele não foi imune ao sofrimento, mas aprendeu a controlá-lo. Ele sabia que por mais que a guerra se intensificasse e as adversidades aparecessem, o verdadeiro inimigo não estava do lado de fora, mas dentro dele. O verdadeiro campo de batalha era sua mente, seu coração. Ele compreendia que, no final, as circunstâncias externas são incontroláveis, mas o modo como escolhemos reagir a elas é totalmente nosso. Esse é o ponto que ele tanto nos ensinou. A paz interior não vem de fora, mas é algo que cultivamos com nossas escolhas. Em suas meditações, Marco Aurélio escreve com uma simplicidade tocante: a vida não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece. Essas palavras não são apenas uma reflexão filosófica, mas um convite profundo para todos nós. Quando enfrentamos dificuldades, nos desesperamos e achamos que a tempestade vai nos engolir, esquecemos que temos em nossas mãos o poder de escolher como reagir. Marco Aurélio não negava a dor, a frustração ou o medo, mas se negava a ser dominado por eles. Pense por um momento nas batalhas que você enfrenta no seu dia a dia. Elas não são guerras militares, mas muitas vezes podem ser batalhas internas, igualmente fortes. Pode ser a pressão no trabalho, a insegurança sobre o futuro, os desafios nos relacionamentos, o medo da perda, o peso de suas próprias expectativas. E muitas vezes a tentação é ceder ao pânico, à raiva ou ao desespero, achando que as coisas estão fora de controle. Mas assim como Marco Aurélio fez, você tem o poder de escolher a calma, de parar por um momento e decidir como vai responder a tudo isso. Ele nos ensina que o controle não está no que acontece com a gente, mas no que fazemos com aquilo. A beleza disso é que não importa o que a vida nos traga, podemos, com um esforço constante e consciente, escolher manter nossa paz interior. Isso não significa ignorar a dor ou ser indiferente ao sofrimento. Significa, sim, olhar para a dificuldade com coragem,
com a confiança de que podemos atravessar até as maiores tempestades sem nos perdermos. A calma de Marco Aurélio não era passiva. Ele não fechava os olhos para os problemas, não se afastava das batalhas, mas as enfrentava com uma sabedoria tranquila, com a compreensão de que sua mente seria o maior aliado na conquista da paz. Ele entendia que, se a tempestade da vida ameaçava seu espírito, ele precisava ser mais forte do que ela. E essa força não vinha da raiva ou do controle rígido, mas da aceitação e da compreensão do que realmente importa. Ele sabia que, ao manter o controle sobre suas próprias emoções, poderia lidar com qualquer tempestade. E aqui está a grande lição. Se Marco Aurélio, diante de um império inteiro e das mais difíceis batalhas, conseguiu manter a calma, por que nós não poderíamos fazer o mesmo em nossas vidas? Não é fácil, claro, mas assim como ele, podemos cultivar essa força interior. Podemos encontrar a calma, mesmo quando o mundo parece querer nos derrubar. Em cada escolha, em cada momento de dificuldade, temos a oportunidade de decidir se seremos governados pelas circunstâncias ou se tomaremos as rédeas da nossa própria paz. A verdadeira serenidade, então, não é sobre estar imune ao caos, mas sobre ser capaz de, no meio dele, olhar para dentro de si e lembrar que a verdadeira força vem de saber quem somos e o que realmente podemos controlar. Assim como Marco Aurélio fez, podemos viver nossa vida com coragem, dignidade e uma calma que, mesmo nas piores tempestades, nunca nos abandona. Quinta lição: prepare sua mente antes da tempestade. A vida, como sabemos, não é feita apenas de momentos tranquilos e previsíveis. Às vezes, as tempestades chegam sem avisar. Um telefonema inesperado, uma mudança brusca no trabalho, uma perda dolorosa, uma crise emocional. De repente, tudo o que parecia certo começa a desmoronar e nos vemos diante de algo que nunca imaginamos. Mas e se pudéssemos nos preparar melhor para isso? E se a chave para lidar com os momentos de tempestade não fosse esperar que tudo estivesse sempre calmo, mas sim preparar nossa mente para o inevitável caos? Antecipar problemas pode parecer estranho em um mundo que valoriza sempre o otimismo e a positividade, mas é uma estratégia forte para proteger a mente. A visualização negativa, uma prática antiga que pode parecer esquisita no começo, mas tem o poder de tornar nossa mente mais resistente de formas profundas e transformadoras. Ao invés de esperar que tudo seja perfeito, você se prepara para o que pode dar errado. Isso não significa viver com pessimismo ou desesperança, mas sim preparar a mente para ser mais forte diante dos desafios. Imagine a cena. Você está prestes a enfrentar um grande desafio, uma apresentação no trabalho, uma conversa difícil com alguém querido, ou uma situação que você sabe que vai testar seus limites. Agora, imagine que, antes de enfrentar essa situação, você se permite imaginar tudo o que pode dar errado. Você fica nervoso, as palavras não saem como você gostaria, o ambiente fica tenso e as reações das pessoas não são o que você esperava. Você visualiza a frustração, a vergonha, a decepção, tudo o que pode dar errado. À primeira vista, essa prática parece assustadora, até mesmo destrutiva. Mas a verdadeira força da visualização negativa está em como ela prepara a sua mente. Quando você antecipa esses desafios, você fica mais preparado para eles. Você já passou pelas emoções, já se preparou para o pior, já aceitou que dor e desconforto podem aparecer. Quando a dificuldade chega de fato, você já sabe como se posicionar emocionalmente. Sua mente não é pega de surpresa, porque você já a fortaleceu para lidar com isso. Isso não é criar medo, mas sim preparação e força emocional. Ao permitir que sua mente visualize o pior, você não só reduz a ansiedade sobre o que pode acontecer, mas também aumenta sua capacidade de lidar com qualquer situação difícil. Você se torna mais consciente de suas limitações, seus medos e fraquezas, e encontra a coragem para enfrentá-los. Parece contraditório, mas, na verdade, preparar-se para o pior pode nos dar mais liberdade. A primeira vez que alguém me ensinou sobre a visualização negativa, eu pensei que era para viver em um estado de alerta ou pessimismo. No entanto, com o tempo, percebi que era mais uma maneira de se libertar mentalmente. Visualizar os problemas me ajudou a não temer o inesperado, a ver as dificuldades como algo que eu poderia enfrentar com clareza e coragem.
Visualizar o pior também ajuda a colocar tudo em perspectiva. Muitas vezes nos preocupamos tanto com o futuro, com o que pode acontecer, que o medo se torna uma prisão. Quando você se permite imaginar as coisas da pior forma, percebe que pode lidar com elas. As coisas que parecem enormes, quando observadas de perto, não são tão assustadoras. Às vezes você percebe que na verdade já tem as ferramentas necessárias dentro de si para lidar com elas. Você já tem a força que precisa, mas talvez não tenha percebido até agora. E ao visualizar o pior, você também é capaz de pensar em soluções, ao invés de ser pego de surpresa e ficar perdido nas emoções. Você já pensou em como reagir, o que fazer, como agir? Você antecipa as estratégias que vai usar para lidar com o problema, para diminuir o impacto da dor, para se manter firme. Essa antecipação fortalece a mente, e é essa preparação que pode ser a diferença entre se afundar na dificuldade ou enfrentar ela com confiança. No fundo, a visualização negativa é um lembrete forte de que não importa o que aconteça, você pode suportar a tempestade. Ela vai passar. Você pode não ter controle sobre o que vem de fora, mas tem controle sobre como reagir a isso. E ao preparar sua mente, você encontra a força necessária para se manter firme, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Assim, ao invés de esperar que a tempestade nunca chegue, se prepare para ela. Visualize, aceite e se fortaleça. E quando ela aparecer, não será o fim. Será apenas um teste, algo que você já se preparou para enfrentar. E isso por si só já é uma vitória. Sexta lição: respire e reaja com racionalidade. A pressão chega para todos. O momento inesperado, quando tudo começa a acumular, a ansiedade toma conta e o peso da situação parece crescer sem controle. O coração acelera, a mente fica agitada, e muitas vezes, a vontade de reagir de forma impulsiva é forte. Mas nesse momento exato, a resposta certa não é agir com pressa nem ceder ao impulso. O que você precisa é de uma pausa profunda, consciente, que começa com algo simples, mas muito importante: a respiração. Respirar fundo pode parecer um gesto simples demais, mas é o primeiro passo para retomar o controle. Nos momentos de pressão, nosso corpo tende a reagir de forma automática. A respiração fica curta, a mente se agita e as emoções tomam conta. Mas ao dar um passo atrás e respirar profundamente, você ativa uma parte do seu corpo que desacelera a reação emocional e ativa uma resposta mais racional. É como se você fosse o capitão de um navio em uma tempestade. O mar está agitado, o vento está forte, mas ao tomar o leme com calma, você pode orientar o barco para longe dos obstáculos. Parece simples, não é? Mas a chave está na prática constante. Quando você se sente pressionado, parado em uma situação difícil ou em uma conversa tensa, a primeira coisa que deve fazer é parar e respirar profundamente. Respire pelo nariz, conte até 4, segure um momento e expire devagar pela boca. Isso não é apenas uma questão de relaxar, mas de se preparar. É como dar à sua mente o espaço necessário para parar de reagir de forma impulsiva e começar a pensar com clareza. Quando você respira, não só oxigena seu corpo, mas também ajuda seus pensamentos a ficarem mais claros. A respiração profunda dá um tempo importante para refletir e olhar a situação com mais racionalidade. A mente precisa de um espaço onde os reflexos automáticos não dominem suas ações. Em vez de agir por pressa, medo ou raiva, você se dá a chance de responder com mais sabedoria. Às vezes, a resposta que parece mais urgente e instintiva não é a melhor, e é nesse intervalo, na pausa que a respiração oferece, que você consegue ver melhor a situação inteira. Já aconteceu de você se arrepender de uma reação impulsiva, de agir sem pensar, e depois perceber que poderia ter respondido de uma forma mais calma e eficaz? Todos nós já passamos por isso, e é justamente por isso que precisamos treinar nossa mente para, no meio da pressão, dar um passo atrás antes de agir. A respiração profunda não é só uma técnica que alivia a pressão momentânea, ela é uma proteção contra o efeito destruidor do impulso. E por que essa pausa é tão importante? Porque nossas reações impulsivas geralmente são movidas por emoções como raiva, medo e ansiedade. Essas emoções, embora naturais e necessárias,
não devem ser as únicas a comandar nossas respostas. Se deixarmos que nossas emoções decidam por nós sem pensar com calma, acabamos tomando decisões apressadas que muitas vezes arrependemos. Mas quando damos a nós mesmos o tempo para refletir, para considerar as consequências das nossas ações, a mente racional pode finalmente agir. Pense nas situações do seu dia a dia, nas pequenas tempestades que você enfrenta, um desentendimento no trabalho, uma mensagem que te irrita, uma discussão com alguém próximo. Quando você sente que a pressão está subindo e o impulso de reagir é forte, lembre-se de que a pausa é seu maior aliado. Respire. Respire com a intenção de dar um passo atrás e observar, em vez de reagir. Pergunte a si mesmo: o que realmente importa aqui? Como posso responder de uma forma que ajude a resolver, em vez de piorar a situação? Esse simples ato de parar e pensar antes de agir pode fazer toda a diferença entre uma reação negativa e uma resposta mais tranquila. Respirar é o começo, mas refletir é o próximo passo. Respire, depois pense, pergunte a si mesmo: eu realmente quero reagir com raiva agora? Essa é a melhor forma de lidar com isso? Como posso agir para preservar a paz para mim e para os outros? Esses minutos de reflexão muitas vezes são suficientes para evitar que você entre em uma onda de reações impulsivas e arrependimentos depois. Lembre-se, não estamos falando de ignorar ou reprimir nossas emoções. A ideia não é deixar de lado o que sentimos, mas escolher como lidar com o que sentimos. A respiração e a reflexão nos ajudam a controlar nossas emoções, para não sermos controlados por elas. Não precisamos reagir de forma exagerada ou apressada. Podemos agir com sabedoria, calma e clareza. E no final, essa é a grande verdade. A pressão não vai sumir, mas você pode se tornar mais forte diante dela. Você pode treinar sua mente para reagir com racionalidade, para agir de forma pensada e não impulsiva. E essa habilidade de parar, respirar e refletir é um dos maiores escudos que você pode ter contra as tempestades da vida. Ela vai te ajudar a enfrentar dificuldades com equilíbrio e sabedoria, sempre em controle, sempre pronto para reagir da melhor forma possível. 7ª lição: silêncio é poder. Comece a usá-lo. Em um mundo onde a pressão e o caos parecem ser constantes, saber manter a calma se torna uma habilidade rara e poderosa. Todos enfrentam momentos em que as pressões externas tentam tirar nossa paz interior, mas é nesses momentos que a verdadeira força é mostrada. Em vez de se deixar levar pelo estresse e ansiedade, você pode aprender a ser o ponto de calma em meio ao furacão. Como? A resposta está no silêncio. Imagine sua mente como um lago. Quando tudo está tranquilo, a superfície reflete o céu claro, sem distorções. Mas quando o vento do estresse começa a soprar, as ondas começam a aparecer, a água fica turva e a visão fica embaçada. O caos externo é como esse vento. Ele tenta agitar sua mente, distorcendo sua percepção da realidade e dificultando a visão do que realmente importa. O silêncio é a âncora que ajuda a manter sua mente tranquila, como um lago sereno, mesmo quando o vento está forte. No estoicismo, o controle da mente sob pressão é uma habilidade que não acontece por acaso, mas é um treino constante, um exercício diário de ensinar a mente a agir com sabedoria, em vez de ser dominada pelas emoções do momento. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia que a verdadeira liberdade está no controle de nossas reações, não no controle do mundo ao nosso redor. Ele nos lembra que, embora não possamos controlar os ventos, podemos controlar a direção da nossa vela. Quando você se encontra em uma situação de grande pressão, a vontade é reagir de imediato, seja com raiva, frustração ou medo. Mas o estoico entende que a reação imediata muitas vezes é impulsiva e não traz resultados sábios. Em vez de agir no calor do momento, o silêncio se torna uma pausa estratégica. Essa pausa não é só a falta de palavras, mas um espaço intencional para observar e pensar. Nesse momento, você tem a chance de parar e se perguntar: qual é a melhor forma de agir agora? Esse silêncio interno é o que separa os que se entregam à pressão dos que ficam calmos e em controle. É como um mestre de xadrez que, antes de mover sua peça, observa atentamente o tabuleiro, analisando todas as possibilidades. Ele não se apressa, ele pensa.
O silêncio, nesse caso, é a habilidade de ver o futuro antes de agir, de dar um passo atrás para entender toda a situação. Ele traz clareza, estratégia e faz com que você haja de forma mais eficiente, sem ser dominado pela pressão do momento. E não pense que esse silêncio significa passividade ou fraqueza. Pelo contrário, ele é um reflexo da sua força interior. Você está dizendo, através do silêncio: eu não sou escravo do meu ambiente, eu sou o mestre da minha mente. Esse poder vem do entendimento de que, por mais bagunçado que o mundo ao seu redor esteja, a sua paz interna depende da sua capacidade de escolher como reagir. Você pode manter o controle, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar em desordem. Sêneca, outro grande estoico, escreve: o que perturba os homens não são as coisas, mas as opiniões sobre as coisas. Ou seja, o que realmente nos causa sofrimento não é o que acontece, mas o significado que damos a isso. O silêncio nos permite desafiar essas opiniões, questionando de forma calma e racional. Ele nos dá a chance de desacelerar a mente, ver os eventos de uma perspectiva mais ampla e perceber que muitas das nossas reações impulsivas não são tão necessárias quanto imaginamos. A verdadeira prática do controle mental sob pressão é aprender a cultivar essa calma de forma intencional. Em vez de deixar que o estresse te leve, você se torna um observador, alguém que vê a tempestade interna de fora. Em vez de se entregar ao tumulto das emoções, você as observa sem se deixar levar por elas. Elas são como nuvens que passam no céu, você sabe que vão embora. Então, não há motivo para temer. Cada vez que você opta por um momento de silêncio, está treinando sua mente para ser mais forte, mais resistente e mais sábia. Você está dizendo à sua mente: eu sou maior do que qualquer desafio que enfrente. Posso ficar em silêncio, posso ouvir, posso refletir, e então agirei com a força de quem tem clareza. Lembre-se de que, como no estoicismo, a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, mas em controlar a nossa reação ao mundo. Quando a pressão aumentar, você será capaz de permanecer firme como uma rocha em um rio agitado. O silêncio é o ponto de equilíbrio, o centro onde a sabedoria e a clareza se encontram e onde você pode tomar decisões com calma e precisão. A próxima vez que se sentir sobrecarregado pela pressão, pare, respire, organize seus pensamentos. Esse pequeno gesto pode ser o suficiente para acalmar a tempestade interna e te dar o controle de volta. O silêncio não é apenas uma técnica, ele é o poder de dominar a si mesmo e de se manter calmo enquanto o mundo ao seu redor tenta te desequilibrar. Oitava lição: como ser calmo e decisivo ao mesmo tempo. Em um mundo que exige respostas rápidas e ação imediata, ser calmo e ao mesmo tempo decisivo pode parecer um desafio impossível. O barulho do dia a dia, a pressão de decisões importantes e as constantes distrações fazem com que muitos se sintam agitados, inseguros, incapazes de agir com clareza. No entanto, a verdadeira força não está na rapidez das nossas reações, mas na sabedoria das nossas escolhas. Imagine-se em um campo de batalha, mas não aquele cheio de violência e caos. Em vez disso, pense em um campo onde cada movimento precisa ser calculado, onde cada passo é importante. Agora, imagine que você tem o poder de agir com uma calma inabalável, como se o tempo se estendesse e cada segundo fosse valioso, sem pressa, mas com a certeza de que, quando for a hora de agir, você fará o movimento certo. Esse é o segredo para ser calmo e decisivo ao mesmo tempo. Ser calmo não significa ser bobo. Pelo contrário, é um estado de equilíbrio, de estar presente e consciente, mas sem ser tomado pelas emoções ou pelo pânico. A calma é como uma vela acesa em meio à escuridão. Ela não se apaga com a ventania, mas brilha com mais intensidade, iluminando o caminho. Mesmo em tempos de adversidade, quando conseguimos encontrar essa serenidade, a mente se torna clara e a visão mais nítida. Não estamos mais cegos pelas emoções impulsivas ou pela urgência do momento. Enxergamos com mais profundidade, conseguimos ver o que é realmente importante. É nesse estado de calma que a verdadeira decisão nasce. A decisão não vem da pressa ou da ansiedade de agir, mas da certeza interna de que, quando for o momento certo, você sabe o que fazer. A decisão é um reflexo da confiança.
E a confiança só pode ser construída quando cultivamos a serenidade. Não é uma confiança cega, mas uma confiança que vem da clareza e da reflexão. É quando você, em silêncio, observa o que está acontecendo, respira fundo e então age com todo o seu ser. Pense um instante. Quantas vezes você se arrependeu de uma decisão tomada de forma apressada? Ou quantas vezes a dúvida e o medo de errar o deixaram sem saber o que fazer? Isso acontece porque, muitas vezes, tomamos decisões com pressa, pressionados por um mundo que não nos oferece tempo para refletir. Porém, ao buscar a calma, conseguimos fazer escolhas mais certeiras, aquelas que vêm da nossa verdadeira essência, e não da ansiedade ou do medo. A tranquilidade interna nos ajuda a distinguir o que realmente importa do que é apenas distração. Quando nos permitimos respirar, pensar com calma, as respostas começam a aparecer de maneira clara. A decisão deixa de ser um salto no escuro e se torna um passo firme rumo ao que sentimos ser certo. Ser calmo e decisivo é uma prática constante. É aprender a confiar no seu instinto, no seu coração e na sua mente, em vez de ser levado pelo medo ou pela dúvida. Ao cultivar a paz dentro de si, você percebe que a verdadeira força está na habilidade de decidir com confiança, sem vacilar, mas também sem pressa. Porque ser decisivo não significa agir rapidamente. Significa agir com intenção, com clareza, sabendo que, mesmo em meio ao caos, você tem o controle do seu caminho. Pergunte-se: quando estou agitado, estou realmente ouvindo minha intuição ou só reagindo ao medo e ao estresse? A calma é o espaço onde você pode escutar sua voz interior e onde encontra a coragem de tomar decisões, mesmo quando tudo ao seu redor parece querer acelerar. É nesse espaço de tranquilidade que você percebe que, apesar das dificuldades externas, tem o poder de se manter firme e de decidir com clareza e sabedoria. Gostou deste vídeo? Deixe seu comentário abaixo. Caso não saiba o que escrever, basta digitar "Serei sábio" até o final, e saberei que você assistiu até o fim. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade de fazer parte dessa comunidade estoica. Não deixe de conferir os 2 vídeos incríveis que aparecem na tela. Continue se aprofundando nesse conhecimento transformador e coloque-o em prática. Te espero lá.